E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite. Então, vamos continuar a nossa conversa aqui sobre essa introdução à instrumentação, que envolve introdução à automação, que é a parte prática mais de controle, que envolve laboratório de controle, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar de instrumento, tá? A gente vai começar a analisar o instrumento do ponto de vista estatístico, né? Eu acho que a gente já começou a falar sobre esses temas da aula de hoje, mas é bom que a gente faz uma complementação, tá? E a gente também vai começar a falar de modelo estático e modelo dinâmico dos instrumentos, tá? E aí, nessa primeira parte, a gente está usando basicamente essa bibliografia aqui, que é o livro Fundamentos de Instrumentação do Aguirre. Tá? Bom, então, vamos andar aqui adiante. Então, vê bem, a gente pode começar do início aqui para sistemas de grandeza, para sistemas de medição, tá? E definir os seguintes sistemas. Tá? Vê bem, como o próprio livro traz, a gente pode definir aqui, olha, o sistema de medição para verificação de grandeza como um sistema de medição, que é um conjunto de dispositivos. Esse conjunto ele engloba uma série de equipamentos, uma série de dispositivos, né? Então, ali a gente pode incluir os sensores, os próprios circuitos que estão envolvidos nos sensores. Então, quando eu falo de sensor, eu falo desde o elemento primário, que é o elemento que muitas vezes está em contato ali com o ambiente de medição, tá? Por exemplo, um medidor de vazão a partir de perda de carga, tá? Então, eu tenho ali algum anteparo, né? Por exemplo, uma placa de orifício, tá? Ou, sei lá, um medidor de vazão a partir, por exemplo, de um sistema ultrassônico, tá? Então, o elemento sensor ali, por exemplo, vai ser o transmissor e o receptor de ultrassom dentro da tubulação. E aí, quando a gente vai para o elemento sensor, geralmente são dispositivos físicos, né? Geralmente não, é preciso que sejam dispositivos físicos, né? Por obviedade, mas o que eu quero dizer com isso? É que é interessante a gente ter ideia de como eles são construídos, né? Isso pode vir num curso de instrumentação, tá? Um curso um pouco mais completo, mas, por exemplo, quando eu falei da recepção e da transmissão dos sistemas ultrassônicos, o que se tem ali são sistemas piezoelétricos, né? Geralmente aquilo ali é um cristal de quartzo que, quando ele é excitado por tensão, ele produz uma onda sônica, né? Ou melhor, ultrassônica, né? E, do outro ponto de vista, você tem algo análogo, né? Se você, por acaso, excitar com uma onda mecânica, ele vai fornecer uma tensão proporcional. Então, esses são os princípios aí, respectivamente, do transmissor e do receptor de ultrassom. Bom, isso tem a ver com o sistema de medição, claro, né? São os sensores, são os elementos primários, tá? Outro, por exemplo, se eu tenho um termopar, né? Então eu tenho ali uma junção quente, né? Que é uma liga, é a junção de duas ligas metálicas, né? Então aquilo ali é um elemento sensor, tá? Bom, esses elementos sensores, em 99,999% das vezes, em instrumentação, em automação, eles têm vinculados a ele um circuito de condicionamento de sinal. Tá? Esse condicionamento de sinal serve para amplificar, serve para filtrar, serve para colocar aquele sinal inicial ali
num padrão mais comum para você medir, para você verificar, para você transmitir, principalmente, através de um protocolo de dados qualquer. Bom, então aqui entram, olha, como falam os slides, os cabos para transmissão desses sinais, entram os visores, entram as equações, porque o condicionamento pode envolver filtragem, que pode envolver equações e tal. Os softwares envolvidos nesses processos, então tudo isso esse livro trata como sendo um sistema de medição. Bom, então a gente pode pensar isso um pouco mais à frente e visualizar esse instrumento de medida em dois grandes tipos de processo. Tá? Um processo em malha aberta e um processo em malha fechada. Tá? Então é possível que eu tenha, sim, a situação aqui da letra A, que seria a respeito de um processo em malha aberta. Um processo em que não há realimentação da variável proveniente do sensor para um sistema de controle. Tá? Mas existe sim a medição, então existe aqui a necessidade de você verificar qual é o valor de uma certa variável em um certo processo. Tá? Então, observa, eu tenho aqui um meio, né, o processo, uma tubulação, um forno, uma sala, enfim. E aqui eu tenho um instrumento de medida. Tá? Simplesmente essa medida sai daqui e ela não é reprocessada. Isso pode ser, por exemplo, um display, né, um elemento puramente indicador. Tá? Bom, agora, quando eu tenho um instrumento colocado no meio aqui do processo e esse instrumento fornece uma medida e essa medida é levada até um regulador, que na verdade esse regulador aqui está representando um sistema de controle, eu tenho aqui um sistema em malha fechada para fazer a medição. Tá? Bom, é preciso que a gente tenha ciência de uma questão aqui que ela vai vir com um pouco mais de calma, que é a seguinte: o instrumento de medida, como a gente já viu, ele está ali geralmente numa malha de feedback, no ramo justamente de realimentação. Né? Do ponto de vista ideal, seria interessante que o instrumento de medida ele não tivesse comportamento dinâmico. Agora, o instrumento de medida ele é um sistema real e em algumas situações, a gente tem que tratá-lo como um sistema dinâmico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai ter tempo de resposta, ele vai ter tempo de subida, ele vai ter tempo de acomodação. Tá? Em que situação isso se aplica? Por exemplo, digamos que você tenha um sensor de velocidade, um sensor de temperatura, e digamos que você mude abruptamente a variável que você está medindo. Tá? Ou seja, como se você estivesse fornecendo a ela um degrau. Será que de mesma forma abrupta esse sensor vai mudar a medição? Não vai, porque ele é um sistema real, então talvez ele busque esse degrau de maneira exponencial, né? Por exemplo, se ele se comportar como um sistema de primeira ordem. Pode ser que ele busque esse degrau de forma a haver um amortecimento, então ele vai se comportar como sendo um sistema de segunda ordem. Tá? Essas análises elas são importantes. Claro que elas ficam muito mais criteriosas num curso de instrumentação específico. Tá? Agora, dependendo do processo, tá? Dependendo de uma série de fatores, pode ser que a análise dinâmica do seu elemento de medida seja necessária para que você analise a estabilidade, os parâmetros da sua malha como um todo. Bom, a gente vai analisar isso mais à frente. Tá? Até então, eu tenho certeza que a análise que vocês fizeram em controle automático foi dessa forma. Você assume que muitas vezes o ramo de realimentação ele pode ser modelado através de uma constante e, na maioria das vezes ainda, através do valor 1. Tá? Bom, é possível você obter teoremas, conhecimento, etc., a partir dessa análise? Claro que é.
mas em situações específicas pode ser que o modelo dinâmico daquele sistema precise ser levado em consideração. Quando você começa a analisar esse instrumento de forma que haja uma entrada e uma saída, você já começa a ver esse instrumento como uma caixa, tá? E ali dentro vai ter uma equação, ora com comportamento dinâmico ou não, como a gente discutiu, mas de maneira física, o que eu tenho aqui é basicamente isso. Bem, eu tenho aqui uma entrada e eu tenho aqui uma saída, e aqui dentro eu tenho um instrumento, tá? O que acontece é o seguinte: na entrada, geralmente eu tenho a variável a ser medida, né? E na saída, geralmente, a indicação fornecida. Por exemplo, uma forma de se observar isso daqui de maneira mais simples possível. Se você pega um potenciômetro, ele pode ser um medidor de posição angular, né? E aí, de acordo com a posição angular ali do potenciômetro, você vai ter uma tensão diferente. Isso seria a entrada, então a posição, e a saída seria a tensão, naturalmente. Agora, esse modelo é um modelo bem otimista, né? Porque a verdade é que há aqui uma série de outras entradas que a gente chama de entrada espúria, tá? É algo análogo à perturbação para um sistema, mas do ponto de vista de instrumentação é muito mais interessante a gente entender como uma outra entrada espúria, tá? Essas entradas espúrias, elas modificam o valor da saída, tá? Elas provocam erro, certo? Por exemplo, uma entrada espúria clássica é a temperatura, né? Lá no nosso laboratório de instrumentação, a gente tem lá, na grande maioria dos elementos, além do range, que a gente vai definir aqui agora, né? Que é ali a faixa de medida de uma certa variável, a gente também tem o ponto de operação com respeito à temperatura, porque se você tira aquele instrumento daquela temperatura, ele não consegue mais manter a exatidão, a precisão, enfim, essas características de qualidade de medida, tá? Bom, a gente pode ou não modelar essas entradas espúrias de acordo com várias situações, né? O quanto essas entradas espúrias elas fazem diferença na saída, ou qual é o grau que você precisa de exatidão na sua saída, qual é a susceptibilidade que esse seu sensor tem a essas entradas espúrias, tá? Bom, então, esse próximo slide aqui, ele trata justamente dessa situação aqui. Observa que há aqui outras entradas, né? É justamente essa discussão que eu acabava de fazer, e que essas outras variáveis aqui, elas vão afetar a saída de alguma forma, tá? E o que você vai ter na saída por conta dessas outras entradas? Você vai ter erro, né? Você vai ter algum grau de incerteza, tá? Ou uma inexatidão ou uma imprecisão, que a gente vai redefinir aqui como a gente fez nas últimas aulas. Bom, agora, se a gente começa aqui com um pouco mais de tranquilidade e inicialmente não considera essas entradas espúrias, a gente vai ter a entrada como a variável a ser medida e a saída como sendo algo proporcional, né? A saída do seu sensor. Na grande maioria das vezes, do ponto de vista prático, os sensores vão fornecer sinais elétricos, né? Porque esses sinais podem ser processados de maneira fácil por circuitos de condicionamento e você pode transmitir isso, tá? Bom, e aí surge aqui um desafio, que é você relacionar a entrada com a saída, variável a ser medida com a variável de saída, tá? Então aqui aparece justamente aquele exemplo do potenciômetro, tá? Então eu tenho aqui o que a gente chama de dado de calibração do potenciômetro.
Então agora a gente começa a falar de uma questão um pouco mais técnica, né, que envolve a parte de calibração de instrumento. Tá? Olha, quando ele fala em dado de calibração, ele está fornecendo aqui sempre, vê bem, a entrada, que é a variável a ser medida, e a saída, tá? Que é lá a variável que o meu sensor, nesse caso aqui, potenciômetro, fornece para a saída, né? Para cada valor desse daqui, tá? De entrada. Bom, a gente consegue relacionar esses dados com esses dados aqui? Pode ser que sim, né? E pode ser que nessa correlação aí a gente tenha um pouco mais de formalismo, né? Ou um pouco mais de critério do ponto de vista de precisão, de exatidão, e pode ser que a gente tenha um pouco menos, tá? Ter um pouco menos nem sempre é um pecado mortal, né? Por quê? Porque depende da sua especificação, depende do que você precisa, né? Ter mais critério muitas vezes significa ter mais custo computacional, por exemplo, né? E isso é um trade-off de alguma forma, né? Bom, mas é claro que é preciso que haja algum critério na hora da gente levantar esses dados aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente vai levar em consideração que haja uma relação linear entre essa entrada e essa saída, tá? Bom, agora vamos pensar aqui em como que esses dados foram levantados, tá? Observa, você tem aqui a informação da entrada, os graus angulares, tá? E aí você me pergunta, ora, para eu ter esses graus aqui de maneira fidedigna, né, de maneira correta, ou pelo menos com uma exatidão grande, é preciso que haja um outro sensor de graus angulares. Tá? É preciso que haja um outro sensor de graus angulares. Então, aqui já vai aparecer uma informação importantíssima a respeito da calibração, que é a seguinte: é preciso que haja um instrumento padrão. Tá? Então, eu vou escrever aqui instrumento padrão. O que é um instrumento padrão? É um medidor dessa variável que eu estou querendo levantar a curva de calibração do sensor, né? Ou melhor, é um medidor dessa mesma variável desse sensor que eu estou querendo levantar a curva de calibração. Naturalmente, esse instrumento já está calibrado e ele tem uma exatidão muito maior do que esse instrumento aqui que eu estou analisando. Tá? Por quê? Porque eu preciso que eu tenha isso aqui com fidelidade. Né? Eu preciso que, olha, os 115 graus de fato são 115 graus. Né? Os 100 graus de fato são 100 graus. Ou alguma vazão é realmente aquela vazão. Tá? Eu preciso que isso seja fidedigno. Bom, e aqui eu tenho a variação da saída desse instrumento que eu estou querendo levantar a curva de calibração. Então é preciso que haja aqui uma outra coisa na hora que eu vou levantar a curva de calibração, que é a seguinte: é preciso que haja um atuador. Para que um atuador, pessoal? Um atuador vai fazer com que a minha variável mude. Afinal de contas, eu preciso de vários pontos. Tá? Então, eu preciso de um atuador para fazer com que isso aqui mude, tá? A entrada e, consequentemente, a saída. Tá? Bom, se eu estivesse levantando uma curva de temperatura, eu precisaria de algo que aquecesse ou algo que esfriasse. Nesse caso aqui, como eu estou levantando um sistema de posição angular, eu preciso de algo que mude a posição angular desse sistema. Tá? Nesse caso aqui, um potenciômetro simples seria simplesmente dar uma volta ali no potenciômetro, né? Ou alguns graus. Tá? Bom,
Aí surge a seguinte questão: como que eu levanto, nesse caso, a relação desses dados por esses dados aqui, tá? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? E aí eu preciso achar uma relação que envolva naturalmente esses 10 pontos ou quantos pontos eu for utilizar para levantar essa curva, tá? É claro que, se eu utilizar ali apenas 2 pontos, eu vou alcançar uma equação de reta, evidente. Mas será que essa informação vai ser tão rica quanto se eu utilizasse todos esses pontos? Naturalmente que não. Tá? E aí, eu vou ter um comportamento que foi assumido aqui inicialmente linear, como a gente discutiu, tá? E essa reta aqui é a reta que leva em consideração todos aqueles dados. Tá? Como que essa reta foi obtida? Por exemplo, através de um método de otimização. Tá? E aí, um método de otimização clássico que pode aparecer aqui, naturalmente, é o método dos mínimos quadrados. Tá? Bom, o que a gente sabe naturalmente é que aqui eu vou ter um y, tá? Referente ao gráfico, que seria essa saída aqui, certo? Igual a um t estimado, por isso o chapéu, mais um AX, né? Esse A também estimado. Tá? P ali e A, respectivamente, coeficientes linear e coeficiente angular dessa reta aqui. Tá? E aqui mais um erro, né? Afinal de contas, para cada ponto desse eu vou ter um erro associado. Tá? É preciso que haja essa análise do erro? Com certeza, é preciso que haja essa análise do erro, sim. Tá? Observa que, de fato, esse erro existe, né? Porque essa reta ela não está aqui em cima exata desses pontos. Tá? Bom, a gente vai voltar a falar de calibração de instrumento. Tá? Eu vou falar de algumas características aqui, por exemplo, exatidão, precisão e tal. Então, eu preciso apresentar esse gráfico de calibração aqui para vocês, mas depois a gente vai falar com algum critério acerca de como eu vou minimizar esse erro aqui. Tá? De maneira simples e rápida aqui, inicialmente, o que eu vou precisar fazer aqui é o seguinte: bom, ver se vocês concordam comigo aqui e ver se eu não vou errar nada. Mas penso que inicialmente a gente pode fazer o seguinte: eu tenho que achar o P e esse A ali, né? Ou o alfa, tá? Esse chapéu aqui eu estou denotando o fato de eles serem estimados, tá? De que maneira? Eu vou ter que minimizar aquele erro, né? Ou seja, eu vou ter que fazer algo como um argumento de minimização, tá? De quem? Da soma de todos aqueles erros ali. Tá? Essa soma pode ser feita de maneira quadrática aqui, naturalmente. Tá? Esse n é a quantidade de pontos, certo? Então, o que eu tenho que fazer é a minimização dessa soma aqui. Tá? A partir daí, eu vou obter esse P e esse A. Isso é um problema de otimização, né? Isso é um problema de minimização, né? Mais ainda. Então, eu poderia, por exemplo, voltar aqui no slide anterior, escrever o erro com respeito aos valores, né, que eu quero minimizar. Então, por exemplo, esse erro aqui, aparentemente, ele vai ser dado por y, não é? Menos P estimado, menos esse AX. Bom, uma vez que eu tenho essa expressão aqui, eu posso pensar na minimização dela. Né? E a minimização dela aqui pode ser feita muito claramente através de cálculo diferencial. Tá? Então, eu poderia tentar derivar esses caras, igualar a zero e obter valores para P e para A. Certo? Bom, a gente vai voltar
nisso mais à frente, para a gente fazer a obtenção das equações de mínimos quadrados e fazer alguns exemplos nessa linha. Fechado, pessoal? Vocês estão aí? Me dá um ok aí, se vocês tiverem. Beleza, pois muito bem. Então, vamos lá. A gente tem que definir aqui alguns termos técnicos, tá? Eu acho que a gente já começou a falar desses termos aqui, mas é uma nomenclatura simples, mas que é preciso que a gente tenha ela muito bem estabelecida, tá? Então, por exemplo, em instrumento de medição, para qualquer um, eu falo aqui em range, tá? Então, range é a faixa de medição, tá? São os valores aqui, né, compreendidos dentro do limite inferior e superior, né, da capacidade de medição do instrumento. Então, aqui é só ilustrativo, eu falo que esse termômetro, né, que é um termômetro aparentemente de dilatação de líquido, né, que geralmente utiliza mercúrio, ele tem um range de 34 a 45 graus Celsius, certo? Aí a gente fala em span, tá? O span é a largura da faixa de medição. Então, para esse mesmo termômetro aqui, o span, na verdade, ele é de 11 graus. Por quê? Porque a faixa é de 34 a 45, então o span é de 11 graus Celsius, tá? Alguns dados qualitativos, ou melhor, alguns dados de caracterização dos instrumentos, eles são fornecidos com respeito ao span ou com respeito ao range, tá? Como percentual do span, por exemplo. Aqui a gente fala em sensibilidade, tá? Então, de maneira bem conceitual, a sensibilidade é o quanto varia, né, a leitura da saída, que claro, né, quando há uma variação aqui na entrada, tá? Só que se você analisar do ponto de vista quantitativo ou através do gráfico da calibração, por isso eu mostrei o gráfico, a sensibilidade é a derivada primeira da curva de calibração. Como que a gente avalia, né, quanto varia a leitura da saída quando há uma variação na entrada? A derivada justamente mostra isso para a gente, né? Então, olha, se eu voltar aqui na curva de calibração, a gente sabe que a derivada é essa inclinação, né? Tá relacionada com essa inclinação. Então, vocês vão concordar comigo que se a derivada aumentar, né, se a curva vier para cá ou para cá, a variação da saída para uma mesma variação na entrada vai aumentar. Então, a sensibilidade do instrumento vai aumentar, certo? É uma maneira talvez seja até mais fácil de entender do que quando você fala, olha, sensibilidade é o quanto varia a saída a partir de uma variação na entrada. Tá certo, mas pensa na derivada da curva de calibração, né? Pensa ali na inclinação daquela reta. Tá? Zona morta, pessoal. Zona morta é um conceito relativamente muito bem estabelecido, né, para a parte de automação, de sistemas de controle automático e tal. Então, se houver uma variação na entrada, né, na sua PV, Process Variable, variável de processo, e você não tem variação na saída, né, você tem uma zona morta. Tá? Bom, zona morta do ponto de vista físico aí tem vários exemplos, né? Por exemplo, pega uma folga na engrenagem, né? Isso é um exemplo clássico de zona morta, né? E aí a zona morta, por exemplo, de um dado instrumento, ela pode ser relacionada através
ela pode ser relacionada com spam, por exemplo, dessa forma. Olha, a zona morta é de mais ou menos 0,1% do spam. O que isso significa? Que a zona morta vai ser mais ou menos 0,011 graus Celsius aqui nesse caso. Tá? Desse instrumento aqui, a zona morta, do ponto de vista físico, ela está relacionada com a capacidade de expansão desse fluido. Tá? Então, pode ser que haja ali uma temperatura, né, de fato há, um limiar de temperatura, que você muda a temperatura, mas o fluido não se expande. Tá? Então, você tem uma zona morta. Tá? Bom, se você coloca um gráfico, né, uma curva aqui de saída, né, por entrada, que pode ser vista como uma curva de calibração, você vai ver aqui a zona morta quando há esses casos aqui, ó, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui do X3 para o X4, né, houve variação da entrada, mas não houve variação da saída, né? A saída manteve-se ali em Y3. Tá? Bom, diferente aqui de X4 para X5, né, por exemplo, em que você tem variação da entrada e variação da saída. Né? O comportamento ali é totalmente linear. Tá? É claro que zona morta é uma não linearidade, certo? Bom, a gente tem que entender essas situações aí para a curva de calibração, porque, por exemplo, a curva de calibração, ela é, na maioria das vezes, levantada como se fosse linear, tá? Só que existem métricas, por exemplo, para falar, olha, a curva de calibração, ela é linear. Mas em determinado ponto dessa curva eu tenho um problema de erro. Tá? Então, existem parâmetros, por exemplo, a rangeabilidade é um deles, que é diferente de range. Tá? Então, a gente vai comentar sobre isso, que, por exemplo, olha, a curva de calibração é linear, mas em um dado ponto ali eu tenho um problema de medição. Tá? Isso não faz com que ele não esteja dentro do range, mas naquele ponto, naquelas situações, a medição não é muito bem feita como nas outras. Tá? Eu não consigo manter ali a precisão ou a exatidão. Tá? Bom, agora, essa curva aqui, ela também tem claramente uma outra situação, né? Que é a histerese. Tá? Também fica bem claro aqui de observar que quando você sobe aqui a variável, né, imagina, você está aumentando a temperatura e a curva de calibração vai por um caminho. Né? Quando você diminui, a curva de calibração volta por outro caminho. O nome disso é histerese, né? Significa atraso. Tá? E é justamente o próximo tópico que aparece. Então, você tem aqui, ó, no sentido ascendente uma curva, no sentido descendente uma outra curva. Tá? Essas análises são análises de saída por entrada, tá? Isso significa que essas análises elas são análises estáticas, tá? Quando eu for fazer uma análise dinâmica de um instrumento ou de qualquer sistema, na grande maioria das vezes essa análise dinâmica é feita de saída por tempo, tá? De saída por tempo, claro, se for no domínio do tempo, né? Essas análises aqui são análises estáticas, tá? E aí, geralmente, a histerese é mensurada com respeito ao spam do instrumento, e aqui a gente mostra um gráfico aqui de entrada por saída, em que a gente tem a histerese, certo? Sendo representado aqui por um gráfico. Bom, aqui aparece o conceito de resolução, tá? Então, esse conceito de resolução, ele às vezes se confunde com o conceito de sensibilidade, isso é importantíssimo, tá? Então, observa, a resolução é a menor variação da entrada que é detectável por um instrumento. É diferente de sensibilidade, que é o quanto varia a saída a partir de uma entrada, tá? A resolução ela está ligada à construção do instrumento, tá? Ao critério de materiais utilizados, à qualidade do instrumento em si, certo?
Por exemplo, se eu quero medir corrente elétrica na ordem de miliamperes, eu preciso ter uma resolução adequada àquilo. Tá? Aqui tem uma ilustração que é no caso dos displays, né? Aí o display ele vai estar acima, muitas vezes, do material com o qual o instrumento é feito, né? Então, você acaba que mesmo que o instrumento tenha uma resolução maior, se você trunca ele aqui no display, a resolução muitas vezes vai ser aqui o menor valor que o display vai conseguir mostrar. Tá? Alguns autores consideram como sendo a metade desse último algarismo, tá? E alguns consideram como sendo esse último algarismo aí. Bom, e aí a comparação de sensibilidade e resolução, ele aparece aqui nesse exemplo, depois eu queria que vocês lessem, mas basicamente o que ele traz, o que ele fala é o seguinte: olha, você pega um amperímetro e coloca ele numa escala de miliamperes, depois numa escala de amperes, você não está mudando a resolução do amperímetro, você está mudando a sensibilidade do amperímetro, né? Você vai ter uma saída muito maior para uma mesma entrada se você tirar a escala de ampere para colocar em miliampere. Tá? A resolução do amperímetro está ligada à confecção física dele, né? Ou à confecção eletrônica do dispositivo. Tá? Bom, aí aparecem dois conceitos que são igualmente importantes, sobre os quais a gente já falou, que são os conceitos de precisão e de exatidão. Tá? Isso é importante, a gente trata muitas vezes como sinônimo do dia a dia, mas não são sinônimos. Do ponto de vista técnico aqui, a gente tem que falar o seguinte: olha, a precisão ela está ligada à dispersão dos resultados. Tá? Então, quando a gente fala de precisão, a gente pressupõe que haja várias medições. Tá? E aí, se essas medições não forem dispersas, esse instrumento ele é preciso. Tá? Geralmente esse parâmetro é expresso como porcentagem do fundo de escala. Tá? E a exatidão é o grau de concordância do resultado com um resultado real, com um resultado verdadeiro. Tá? Então é um conceito qualitativo. Então, por exemplo, digamos que de forma padronizada um instrumento me diga: olha, eu tenho um valor de 10 e esse valor de 10 é o correto. Então esse instrumento é extremamente exato e não preciso. Eu não tenho informação de precisão só a partir desse experimento, porque para ter informação de precisão eu precisaria de ter mais medidas, né? Ou pelo menos eu tenho uma informação de precisão muito pobre com uma medição apenas. Tá? Então, olha esse gráfico do alvo aqui, que ele é extremamente interessante para a gente elucidar essas questões. Né? Imagina que o alvo seja o valor correto, e aí, se eu tenho aqui medições muito próximas desse alvo, que significa que ele é razoavelmente exato. Tá? E se essas medições não têm dispersão muito grande, você tem ali um instrumento razoavelmente preciso. Agora, nesse caso, eu tenho aqui embaixo um instrumento que é preciso ou razoavelmente preciso, porque eu não tenho muita dispersão. Tá? No entanto, ele não é exato. Né? Ele não é exato porque o alvo, né, o valor correto da medida seria diferente do centro aqui do que ele tem medido. Tá? Bom, é aí que a gente começa a ter uma análise um pouco mais estatística dos instrumentos, porque a gente pode considerar essas medições como um processo estocástico. Tá? Você tem ali um processo probabilístico. Né? Então, você pode colocar essas medições numa PDF, né? Numa função densidade probabilidade. E é justamente isso que tem aqui do lado direito. Tá? Isso aqui são várias medições, tá? Então ele teve aqui medições em cima de VR na maior quantidade das vezes, e depois aqui para frente um outro erro, né? Então ele tem um erro para um lado, um erro para o outro, mas a medição dele está centrada aqui no valor de referência, tá? Diferentemente desse cara aqui de baixo, que o valor está centrado em outro valor e não o valor de referência. Agora, é claro que
para eu visualizar isso a partir de uma função PDF, inicialmente eu vejo esse sistema através de um histograma, tá? Então, no histograma eu tenho aqui um gráfico de erro, certo? Por número de ocorrências. Então, aqui são feitas várias medições, tá? Então, ó, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que ele fez uma medição em -1, 2 medições nesse ponto, outra medição aqui, mais 2 medições aqui, nenhuma medição aqui e assim por diante, tá? Então, isso é um histograma, tá? Deixa eu escrever aqui. Se você fizer a análise que eu fiz aqui, de ver a quantidade de medições, ó, uma aqui, 2 aqui, mais uma aqui, 2 aqui, aqui ele fez 3, aqui ele fez 1, aqui ele fez 2, assim por diante. Você tem 21 medições aqui, se eu não contei errado. Tá? Deixa eu trazer esse 21 aqui para cá. Você tem 21 medições, certo? Bom, pessoal, para que esse histograma ele seja visto como uma PDF, né, uma função densidade de probabilidade, naturalmente é preciso que a gente faça uma extrapolação aí desses dados, né? A extrapolação aqui basicamente é a seguinte, tá? Deixa eu abrir um slide novo aqui, a gente já fez essa análise, mas a ideia é que a gente faça esse N número de medições muito grande, tá? Então esse N eu posso falar que ele vai tender para infinito, e aqui eu posso falar que esse delta, tá? Eu vou logo falar o que é esse delta, ele vai tender a 0. Então, essas aqui são as situações em que eu consigo levar esse histograma para uma PDF. É natural que eu não vou conseguir fazer aqui uma quantidade de medições infinitas do ponto de vista físico, tá? Muito menos fazer com que esse delta vá para 0, mas eu posso fazer uma quantidade muito grande de medições e fazer esse delta muito pequeno. Então, quem são delta e quem são as medições? As medições são essas aqui, tá? São as ocorrências, então são essas 21 aí, ó. Então seria esse N aqui, certo? Deixa eu melhorar esse N. Tá difícil. E o delta? O delta, pessoal, tá aqui embaixo, ó. O delta tá aqui embaixo. Observa que aqui está havendo uma discretização nesse eixo, tá? Está havendo uma discretização nesse eixo. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Essa discretização aqui, ela tem um tamanho, né? Então, se você observar aqui, ó, você tem aqui um tamanho, aqui um tamanho, aqui um tamanho, aqui um tamanho. Aproximadamente 0,125 milivolts aproximadamente, já que eu tenho aqui, eu acho que 8 divisões, tá? Agora, se eu fizer com que esse cara aqui vá para 0, bom, isso aqui vai ficar contínuo, né? E aí eu vou ter uma PDF, certo? Bom, assumindo aqui essas situações, eu posso levar esse gráfico para uma análise de PDF, e aí vem uma análise probabilística, tá? Então, fazendo isso aqui, eu posso transformar aquele histograma numa PDF, numa função densidade de probabilidade, tá? Bom, para a gente relembrar aqui rapidamente, a função PDF, a função é a seguinte, né? Se você tem uma PDF, por exemplo, consigo fazer um gráfico bom aqui. Se você tem uma PDF desse tipo aqui, você vai ter, por exemplo, uma distribuição probabilística que representa essa PDF, né? Existem mais de uma distribuição, claramente. Existem várias distribuições probabilísticas. Agora, a distribuição mais comum é a distribuição
normal, né? Ou a distribuição gaussiana, tá? Nesse gráfico aqui da PDF, naturalmente aqui eu vou ter um Y e aqui eu vou ter um P de Y, né? Esse P de Y é justamente a minha PDF, certo? Bom, se eu tenho um valor, por exemplo, A aqui e B aqui, a minha PDF, né, é uma função cuja propriedade é a seguinte: olha, a probabilidade, então eu posso escrever a probabilidade daquela variável y, né, estar entre A e B é igual justamente o quê? Eu ver aqui se eu não estou colocando isso atrás de mim. A probabilidade da minha variável ficar entre A e B é justamente dada pela integral de A até B, tá? Da função densidade-probabilidade, que é a f de y, dy aqui. Tá? Deixa eu melhorar um pouco esse B aqui. Bom, e aí, se eu considero uma distribuição normal ou uma distribuição gaussiana, eu tenho que a minha f, p e y, aqui no caso, né, que é a função, vai ser f, p, y igual a 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π, que eu vou representar aqui por exponencial, de menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, que multiplica y menos μ ao quadrado. Tá? Quais são os parâmetros aqui dessa PDF? Os parâmetros são sigma, tá? Que é o desvio padrão, então eu vou chamar aqui de SD, e μ, que é a média, certo? Y aqui é a variável da função, né? Deixa eu subir um pouco aqui, toda hora eu olho para lá para ver se eu coloco isso aqui um pouco mais no lugar certo. Bom, pessoal, como que eu interpreto agora situações de precisão e exatidão com respeito à análise da PDF, né? Acho que a gente chegou a comentar a respeito. O que eu posso dizer aqui é o seguinte: o sigma ele está relacionado com a precisão. Porque o sigma ele está relacionado com a dispersão dessa PDF. Tá? Então, quanto menor for esse sigma, menos disperso vai ser e mais preciso vai ser. Né? E o μ, que é a média, está relacionado com a exatidão da medição ou daquele conjunto de medições, né? Se a média for centrada no valor correto, então aquele instrumento é exato, tá? Existem aqui erros que são chamados de erros sistemáticos e erros aleatórios, tá? Ou efeitos sistemáticos e efeitos aleatórios. Então, um efeito sistemático está relacionado com um valor errado para a média, tá? Aqui eu posso escrever que seria um efeito de erro sistemático. E um erro aleatório está relacionado com a precisão, ou com a dispersão, ou com o sigma, tá? Então eu vou colocar aqui efeito aleatório, tá? Um erro sistemático é quando aquele valor está errado, está enviesado, né? Ele tem, por exemplo, um offset, ele poderia até ser
preciso, mas, digamos, você mede a rede elétrica várias vezes e ele está medindo ali 150, 150, 150, quando o valor esperado seria 220, né? Enfim, tudo está correto com a rede elétrica. Então, ali você tem um efeito sistemático. Tá? O efeito aleatório ele aparece de um lado, ele aparece do outro, então ele acaba produzindo ali um ruído branco nessa medição, tá? E alargando a PDF. Bom, pessoal, então aqui a gente tem os exemplos, tá? A gente está finalizando já. Observa aqui, ó, eu tenho justamente a PDF. Então, aqui eu tenho uma PDF mais centrada, né, no ponto de vista de dispersão, ela não é tão dispersa. Aqui eu tenho uma que é menos dispersa e aqui eu tenho uma que mais dispersa e aqui eu tenho uma que é mais dispersa ainda. Tá? Então, se a gente leva isso para a instrumentação, você observa essa assinatura aqui, né, desse instrumento, ela é de forma que ela seja razoavelmente exata, sim, porque ela está aqui sobre o valor correto. Estou considerando que esse Y0 é o valor correto para a média, tá? Só que ela é razoavelmente não precisa, né? Porque há aqui uma dispersão. Agora, essa é extremamente exata, deixa eu melhorar aqui, extremamente exata, extremamente precisa, porque a dispersão é muito pequena. Tá? Agora, essa daqui, ela é precisa, mas não é exata, porque ela está fora aqui do alvo, está fora do valor esperado. Certo? Bom, pessoal, tem aqui mais algumas características do instrumento. Tá? Algumas delas já começam em análise dinâmica de instrumento, certo? Eu vou comentar isso na próxima aula. E aqui a gente também tem que voltar à nossa análise de sistemas dinâmicos de maneira geral para MATLAB ou Scilab ou Octave, tá? Um desses softwares que fazem para a gente uma série de simulações de maneira muito fácil e bem interessante. Fechado? É isso aí. Agora sim, sextou. Bom, pessoal, então, fechado. Se não mais a conversar, obrigado aí pela companhia, pela audiência, tá? E a gente conversa na semana que vem. Fechado? Até logo, gente. Obrigado aí. Até mais.